Amém? Quantos estão contentes porque o Senhor tem feito uma grande coisa, uma grande obra nas nossas vidas? Todos nós estávamos desgarrados, cada um pelo seu próprio caminho. Existe um versículo no livro de Juízes. O livro de Juízes foi a transição de Moisés, quando Moisés morreu, até Deus levantar Saul. Esse livro foi escrito e Deus levantou 14 juízes. Mas existe um versículo nesse livro que é um versículo muito triste. Porque a palavra diz que era um tempo onde não havia rei, onde não havia governo, onde não havia um modelo para ser estabelecido, e as pessoas faziam o que queriam, faziam aquilo que desejavam fazer. Isso é triste porque o homem entregue a si próprio, ao seu próprio coração, ele é um desastre. Eu entregue a mim mesmo, eu entregue as minhas próprias vontades, sinceramente falando, eu sou um desastre. O que faz toda a diferença é você ter o Espírito Santo de Deus habitando em você. O Espírito Santo de Deus conduzindo a tua vida. Isso é o que a igreja mais de precioso tem, a presença de Deus. A presença de Deus. Se ela não fosse importante, Jesus não enviaria ela para nós. Quando ele foi assunto aos céus, ele falou assim: façam discípulos, se preocupem em fazer discípulos. E a única maneira de fazer discípulos é debaixo da minha presença. Se vocês fizerem discípulos, eu prometo algo para vocês: a minha presença vai estar com vocês. Moisés, Deus falou assim: eu vou abençoar o povo, eu vou te levar para uma terra que eu prometi, mas tem uma coisa, esse povo não muda, esse povo não... Eles querem a minha bênção, eles querem aquilo que eu prometo, mas eles não têm muito interesse em estar perto de mim. E Deus falou assim: eu vou enviar você sem a minha presença. E Moisés falou negativo: talvez o povo não goste da tua presença, mas eu gosto da tua presença. Eu não vou para lugar nenhum se a tua presença não for comigo. O que garante vitória nas nossas vidas é a presença de Deus. Não é uma religião, não é você vir para cá no domingo, não é você ir para um GEzão, para um GE. Isso é muito bom, isso contribui, mas o que garante a vitória de Deus sobre a tua vida e na minha vida é andar com aquele que prometeu que seria conosco todos os dias da nossa vida. Isso não é uma religião, isso é um relacionamento, né? E glória a Deus por isso. Eu estou muito contente porque eu sei da onde Deus me tirou. Tenho 44 anos, sendo mais preciso. Fiz há alguns dias atrás. Eu ando com o Senhor há uns 24, 25 anos. E se eu te levar, você passear na minha cidade, você vai falar como falavam para Jesus: poderá sair alguma coisa boa daqui? E olha que tem cidades que eu conheço que são menores que a minha, né? Mas Deus faz isso mesmo. Deus ele pega as coisas que ninguém investe. Se eu fosse uma bolsa de valor, uma ação lá na bolsa de valor, dê uma salva de palmas à minha esposa, por favor. Mas Deus investiu na minha e na sua vida, com força, investiu com força. E Ele prometeu vitória sobre a minha e a sua vida. Estamos falando sobre um tema interessante. O tema do ano é colheita, né? E o subtítulo que a gente está falando, pelo menos há 4, 5 domingos, é a terra que se chama o coração. Por que é importante nós tratarmos isso daí? Você pode ter uma boa semente, você pode ser o melhor semeador, porém se a terra não for uma terra tratada, você vai perder teu tempo e o teu investimento. Porque é um teamwork, é uma série de fatos que tem que contribuir para que se alcance a colheita, né? E é disso que nós estamos tratando. Já falamos de pelo menos 3 ou 4 temas a respeito disso. Mas nos últimos 2 finais de semana nós falamos sobre... Qual foi o primeiro tema que a gente falou?
Coração de pedra. Domingo passado o pastor Márcio falou sobre quê? Coração sufocado. E hoje, se Deus permitir, a gente vai falar sobre o coração pisado pelas pessoas. Lucas 8:5, o texto base fala assim: certo homem saiu para semear, e quando estava espalhando as sementes, algumas caíram à beira do caminho, onde foram pisadas pelas pessoas e comidas pelos passarinhos. Você pode ler esse versículo, por favor? O coração é o terreno onde plantamos a semente da vida. Podemos ver que o estado do nosso coração determinará a nossa colheita. Temos falado muito sobre colheita, né? Porque hoje nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos há 5, 10, talvez 20 anos atrás. Nós iremos colher daqui 5, 10, 15, 20 anos na frente o que nós iremos plantar hoje. O que é que você gostaria que o seu filho venha se tornar? É uma pergunta que você precisa se fazer. E eu preciso me fazer. Porque o investimento que você vai fazer na vida dele hoje é o que o vai impulsionar aonde ele vai chegar. O interessante da colheita é que ela sempre é maior do que o plantio. Você pega uma semente e a lança na terra. Essa semente, quando ela passa pelo processo inteiro e chega na colheita, normalmente essa semente, uma semente, ela vai produzir muitos frutos. E Jesus, sabendo disso, aplicando isso, ele fala que uma semente pode produzir 30, 60, até mesmo 100 por um. Olha que proporção, que bênção, né? Porém, Provérbios 4:23 fala assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. A semeadura é algo que a gente tem falado e é algo que nós precisamos prestar atenção. O que é que nós estamos semeando? A Bíblia diz assim: não se engane, tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. Sem medo de errar, eu quero falar para você que nós estamos num tempo, não é o tempo da colheita ainda. Vai chegar esse tempo. Mas esse é o tempo onde nós estamos tratando a terra, onde nós estamos selecionando a semente, onde nós estamos com cuidado, fazendo toda a preparação necessária para que um dia a boa colheita do Senhor te alcance. A preocupação que nós precisamos ter é saber uma coisa: essa semente é a semente do reino. Se for a boa semente do reino, meu irmão e minha irmã, pode ficar tranquila, ao seu tempo ela vai dar. Só que você não planta hoje e colhe amanhã. No casamento, se tem algumas coisas não acontecendo da maneira que deve ser, mude a semente, mas não espere amanhã já ter o resultado disso. Isso é um processo. Deus trabalha nas nossas vidas por processos, né? E Lucas 8:5 fala assim: certo homem saiu para semear, e quando estava espalhando as sementes, algumas caíram à beira do caminho, onde foram pisadas pelas pessoas e comidas pelos passarinhos. A semente muitas vezes é roubada. Por que a semente é roubada? Lembrando que hoje nós estamos falando sobre qual tema? O terreno chamado coração, que é pisado pelas pessoas, que é à beira do caminho, aquele que está à beira do caminho. Lucas 8:12, na sequência, Jesus explica a parábola. Quantas vezes nesses últimos tempos eu já cheguei para Jesus e falei: Jesus, eu sou mais um daqueles discípulos que quando você fala, eu não entendo. Eu estou aqui para dizer, me explica a parábola do semeador. Me ensina ela, o que é que o Senhor está falando a respeito disso, né? Para eu não ser prático e ser repetitivo, porque senão os irmãos não vão gostar. Traz algo novo. O que é que o Senhor está querendo falar a respeito disso? No Lucas 8:12 fala assim: as que caíram à beira do caminho são os que ouvem. Fala, ouvem. Então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e sejam salvos. Não sejam salvos. Então, quando a semente é roubada, quando o coração foi
ou é, ou será pisado por pessoas. Porque quem semeia a palavra hoje não são pessoas. A sua vida, ela está calcada em cima de relacionamentos. Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem para se relacionar. Em todos os sentidos. Se relacionar com Deus e se relacionar com o próximo. O projeto de Deus era e é que o homem tenha um bom relacionamento com Deus e um bom relacionamento com o próximo. Porém, nós precisamos entender que nós perdemos essa capacidade. Estamos recebendo ela de volta através da vida de Jesus Cristo. Amém? Porém, muitas vezes ainda nós temos dificuldade nos nossos relacionamentos. Porque se a vida toda nossa está calcada em cima de pessoas, quando nós estamos machucados com alguém, com alguma pessoa, alguma pessoa próxima, automaticamente nós não ouvimos aquilo que aquela pessoa está falando. Verdade ou não? Pelo menos quando eu procuro não fazer isso, mas às vezes acontece. E tem melhorado bastante. E não ferir o coração da minha esposa e nem do meu filho. Mas às vezes eu erro. E quando eu erro, eu percebo que elas não têm muito interesse em me ouvir. A não ser que eu tenha esse coração simples de falar assim, foi mal, deixa eu tirar essa semente daí. É assim só comigo? Ou talvez isso pode acontecer com você também. Como a mensagem é trazida por pessoas, esse coração não recebe mais a palavra de Deus. E isso é um problema. Ou a semente bloqueia o sustento espiritual. Olha só. Olha como é um efeito dominó. Ela não recebe a semente, bloqueia o alimento espiritual e pouco a pouco vai morrendo por inanição. E é disso que nós estamos falando aqui hoje. O ciclo que rouba a semente do reino de Deus. Esses três primeiro assunto que nós tratamos aqui, que é o coração pisado, que é o coração à beira do caminho, o coração sufocado e o coração petrificado. E essa semana, conversando com o Senhor colocou algo no meu coração interessante, que eu compartilhei na quarta-feira com a intercessão. E Deus vem trazendo essa revelação, step by step. O ciclo é o seguinte: o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Nós precisamos entender isso. E muitas vezes o diabo ele nos prende nesses três corações, que é o coração à beira do caminho, que é aquele coração que é pisado pelas pessoas. Quando a pessoa me chateia, quando a pessoa me machuca, o que eu faço? Eu fecho o meu coração e automaticamente não recebo mais nada. Aí eu resolvo esse problema com o meu irmão. Aí eu vou para outra estação, que é o coração sufocado. Aí o coração sufocado é aquele que os cuidados deste mundo, as coisas que nós temos para fazer no nosso dia a dia. Gente, nós vivemos num mundo muito dinâmico. Muito dinâmico. Nós temos tantas coisas para resolver durante o dia que é demais. Né? E todo mundo tem 24 horas. É igual para todos. Então, quando esse coração é sufocado por essas coisas, a palavra fala que a semente cai. E ela começa a crescer. E ela vai até uma estação onde o fruto não consegue amadurecer. Você vê que chega bem perto para cumprir o ciclo. Mas o inimigo assim mesmo não deixa que o fruto amadureça. Pensa numa tristeza, é você ter uma plantação onde você vê que o fruto está quase pronto e na hora, alguns dias antes ou alguns meses antes do fruto ficar maduro, aquilo ali, toda aquela colheita é perdida. Isso é triste demais, ou não é? E o coração petrificado é aquele coração que por levar pancada, por ser surrado pela vida, pelas circunstâncias, ele cria calos. E esses calos fazem com que ele fique fechado. Somente Jesus, com um martelinho de ouro dele, e com a mão amorosa que ele tem, ele pode ir lá e pouco a pouco, tirando essas cascas que selam, tirando essas cascas que fazem que ele fique impermeável.
E esse é o ciclo que muitas vezes, claro que eu não estou generalizando, mas muitas vezes pode ser a nossa história. A gente fica andando, pulando de um ciclo a outro, mas a gente nunca chega ao local onde Deus nos deseja e quer nos levar, e quero dizer que é para lá que nós estamos indo, que é a boa terra. A boa terra, ela ouve a palavra. A boa terra, ela retém a palavra. E a boa terra, ela produz o fruto na estação própria. Né? Então, por que nós precisamos entender isso? Porque essa é a minha vida e essa é a sua vida. Nós dependemos desse terreno chamado coração. E você precisa fazer uma pergunta, e eu preciso fazer uma pergunta. Como é que o meu coração está? Como é que o seu coração está? Porque dele depende toda a sua vida. E não é à toa que Jesus trouxe esse ensinamento àquela multidão que estava com ele lá. Porque a multidão estava andando com Jesus, porém, de 100%, 25% numa proporção, a semente caía na boa terra. Nas outras estações, a semente não conseguia chegar ao ciclo até a colheita. E nós, como igreja, precisamos acordar para isso. Sondar o nosso coração. Fazer como o salmista Davi. E é claro que preparando o que eu estou falando para vocês, o que eu estou falando para vocês, primeiro, passa por mim. E teve coisas que essa semana eu tive que voltar. Ver meu coração sufocado muitas vezes, ver o meu coração petrificado, ou o coração que é pisado pelas pessoas. E fazer o quê? Retirar isso daí. O coração, ele precisa de manutenção. Escreva isso, por favor. E agora nós vamos tratar de alguns assuntos específicos, que é como é que o coração pode ser pisado. O que é que nos leva a ter esse coração pisado? E o primeiro deles é quando nos sentimos marginalizados. Essa palavra no dicionário significa colocado à margem ou deixado de lado. Deixado de fora dos processos, situações que as coisas são resolvidas e nós não fomos consultados. Pensa no negócio que frustra. No começo do meu casamento eu tive muito problema com isso. Hoje não, hoje a gente está funcionando como um reloginho. E a gente sabe, lá em casa sabe. Se torcer o nariz, vai devolver. Se não pediu, não teve unidade para fazer, se torcer o nariz, go back. Por quê? Porque nós precisamos entender esse processo. Né? Quando você decide as coisas, você tem mais de uma pessoa lá na tua casa? Se tiver mais de uma pessoa lá na tua casa, fala, tem, pastor? Então, meu querido, você não pode resolver sozinho mais as coisas. Né? Porque senão isso gera problema. Então a gente faz mais lento, faz um pouquinho mais devagar. Mas quando faz, fica todo mundo contente. E acredite, até Jesus fica. Ele fala, eu gosto disso. Eu gosto desse padrão. Não pediram a minha opinião. Fizeram, mas não pediram a minha opinião. Entendeu? Já passou por isso? Você fez tudo isso, e aí eu não conto? E eu? Isso é a nossa história, essa é a nossa vida, no nosso convívio diário. Você já chegou em casa e falou assim para a esposa, o que é que você fez o dia todo? Você já fez isso? Eu vou confessar, eu vou ser o primeiro a levantar minha mão. Eu posso garantir para você, isso não é bom. Não é bom. Porque a mulher, ela tem jornada dupla, tripla. Maridão, se você tivesse que pagar um salário para tua esposa, você estava no sal. O teu overtime, ou seja, o extra time, cell time, não seria suficiente para pagar o que ela produz dentro da tua casa. É verdade ou não é? Então, se você estiver do lado da tua esposa, não perca a oportunidade de dar um beijinho no rosto dela. Você está na igreja, se comporte, viu?
E fala assim: muito obrigado, minha esposa, minha amada querida. Quando a mulher não admira o seu parceiro, o seu amigo, o seu companheiro de guerra, e não o elogia por tudo aquilo que ele faz. O homem, ele tem essa necessidade. A Bíblia diz para o marido amar a esposa, porém, ele fala para a esposa fazer o que com o marido? Respeitar. Você quer amar o teu marido, esposa? Fala, quero. Respeite esse homem. Se você o respeitar, você vai ter um Davi dentro de casa. Porém, se você não levantar a estima dele, se você não falar, o homem é um negócio que eu vou te falar, não é fácil não. Não é fácil não. Se você levantar a estima do teu marido dentro da tua casa, você vai ter um guerreiro. E quando ele sair da sua casa, ele vai vencer o mundo por você e pela sua família e pela família dele. De contrapartida, quando você cobra e vira um lagarto, né? Cobra e isso vai crescendo os bichos. Ele vira um porco espinho, ele não deixa ninguém se aproximar dele, porque você está mexendo no ego dele, você está mexendo na estima dele, você está mexendo em algo, no brio do homem. O homem tem ele é design by God. Se você quiser reclamar, procura o design by God. Jeremias 33:3, esse é o telefone dele. Liga para ele, busca ele. Seja mais exigente com você mesmo e tenha paciência com os outros. Quando o Senhor falou comigo essa frase, essa semana eu falei, não vou escrever. Porque eu sou muito exigente com os outros. Muito, eu sou. E quem anda comigo sabe que eu sou. Sou exigente. Sou chato às vezes. Às vezes, não sempre, mas às vezes. Seja mais exigente com você mesmo. E tenha paciência com os outros. Isso vai ajudar demais os nossos relacionamentos. Nós fizemos ao contrário. Somos críticos e muito exigentes com os outros. E estendemos um manto de misericórdia by myself. Né? Passe por essa misericórdia. Você merece. Você merece toda a paciência do mundo. Né? O que machuca o coração do homem também é quando você vê as pessoas prosperando e você fala assim, e eu, Deus? Por que eu ainda não alcancei este lugar? Por que eu ainda não cheguei lá? Se ele serve ao mesmo Deus que eu, se ele é meu irmão. Lucas 16:19 fala assim, um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado... Estava onde o mendigo? Foi deixado diante do portão, coberto de chagas. E este ansiava comer o que caía da mesa do rico, e até os cães vinham e lambiam as suas feridas. Como machuca ser deixado de lado no convívio diário das necessidades. É difícil isso. Nós recebemos o pastor Daniel, acho que ele não está aqui hoje não, e ele tem mostrado a realidade da África para nós. Né? Eu quero falar para você que você é rico. Você é rico. E como igreja, isso precisa, porque eu estou indo lá na África, mas a missão começa aqui. O pastor Márcio falou domingo passado, teve uma revelação tremenda, que a missão começa onde? Dentro da minha casa. Tem gente necessitada dentro da nossa casa. Vá suprir eles. Vá checar o coração deles. Vá checar o coração da tua esposa. Quando se supriu a tua casa, aí você põe o pé para fora dela. E o Espírito Santo vai fazer assim, vai te soprar para frente. Aí você vai para o próximo step.
Você vai suprir a necessidade daquele que está fora de casa. Aí, isso é um processo até os confins da terra. Essa é a unção verdadeira. Essa é a unção que eu creio que ela funciona. Né? Porque a tua casa te suporta, a tua casa está com você. Quando você põe uma ação lá na bolsa de valores, a tua esposa é a primeira que compra. Vai comprar com o teu dinheiro, mas ela vai comprar. Isso ok, você nasceu para financiar projetos. Nós estávamos aqui na sexta-feira, né, e a pastora Stacy, cadê a nossa irmã Stacy? I love Stacy, I love you. A Stacy parece o Happy Feet. Ela, entendeu? A unção, ela vem de baixo para cima, não é de cima para baixo. E ela abriu o coração dela, ela falou assim, sabe por que eu não casei ainda? Mas nós vamos baixar o padrão dela, pode ficar tranquilo. Eu não casei porque eu sou muito cara. E eu falava dentro de mim, eu sei. Eu é que sei o quanto isso é caro. Né? Vou repetir, não porque eu tenha esquecido, mas é porque esses dias o Caleb perguntou para mim assim, pai, quanto custa para casar? Eu falei, não sei, filho, eu estou pagando até hoje. É assim ou não é? Tem horas que ela pede e fala, moça, você tem dinheiro na tua carteira? Quando ela pede se tem dinheiro na tua carteira, porque ela foi e viu que não tinha, aí ela está pedindo para você onde é que você colocou a mufunfa. A mulher é demais, cara. Você acha que se elas estão na frente da gente 1000 anos luz. Quando a gente ia, ela já estava voltando com o fubá. Né? Pelo menos é assim que eu entendo. Abandono na hora da luta, é difícil. Olha o que 2 Timóteo 4,16 fala. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram. Apóstolo Paulo, no final da vida dele, grande apóstolo Paulo, que foi um homem tremendo, quando ele passou pelas adversidades, e aqui ele está escrevendo para quem? Quem que era Timóteo? Discípulo dele. Falou, filho, você não prestou atenção. Você não esteve atento. Porque no momento que eu precisei de você, você não estava lá. Sempre que você precisou de mim, papai estava do teu lado. E o Timóteo e Paulo falam assim, preste atenção. O abandono na luta, quando as pessoas que você ama, quando as pessoas que você investiu na vida delas, quando as pessoas que você virou madrugada, quando as pessoas que você dividiu o teu pão, quando você passa pela luta, se ela não tiver sensibilidade, ela te abandonar, isso machuca demais. E é claro que isso não acontece conosco, nós estamos sempre atentos. Você está sempre atento ao teu irmão, entendendo qual que é a necessidade que ele precisa, mas isso machuca o coração. Isso dói. Isso dói. Jesus, ele foi desprezado. João 8,48 fala assim, os judeus lhe responderam, não estamos certos em dizer que você é samaritano e que está endemoniado? De quem que é que eles estavam falando? E eles falam que ele era o quê? Samaritano e que tinha demônios. A gente está falando de Jesus, que é o filho de... Isaías 53:3 fala assim, desprezado, rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondiam o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Como é forte a dor da rejeição. Quando não há cura, a tendência é buscar aceitação através de coisas ilícitas. Sexo, drogas, crime. A Stacy, posso usar mais um exemplo seu, Stacy? Depois a gente patenteia isso daí, fica tudo ok. Ela trabalha numa casa onde as crianças, numa empresa, onde as crianças que são maltratadas dentro de casa, o governo vai lá e tira, é isso mesmo? E levam essa criança para esse local até que a casa seja colocada em ordem, né? Mas quando chega nesse estágio é porque a criança já passou por vários abusos.
vários traumas. A Poli também teve essa experiência, ela trabalhou com isso no Brasil também. E a Stacy estava falando algo que falei, uau. Ela falou que, normalmente, a criança que foi muito abusada, muito traumatizada na infância dela, ela tem uma alta porcentagem, uma alta possibilidade de se tornar uma criminosa. Porque isso vai impulsionar ela a ter, toda ação, ela provoca uma reação. Né? Então, como nós precisamos ter cuidado com essa terra que se chama coração. Profetize sobre a vida dos seus filhos, ame eles, beije eles, dê colo a eles. O Caleb tem 13 anos. E tem horas que ele chega em casa da escola, eu vou pegar, essas coisas do dia a dia. Vem cá, dá um beijo no pai. Aí ele quer dar aquele selinho, sabe? Não, fala, vem cá, faz o negócio direitinho. Senta no colo do papai. Fala, papai, I have homework to do. It's okay, it's later. Agora você vai se aproximar do papai. Porque eu sei o que eu estou fazendo na vida dele. Se eu suprir ele dentro da minha casa, ele não vai buscar ser suprido fora de casa. Então nós precisamos nos despertar. Tivemos uma reunião aqui na sexta-feira que foi um negócio... Queria pedir a liderança dos jovens, por favor, fique de pé. Pode permanecer de pé. Esses e mais algumas pessoas, o Paulo, a Larissa, eu creio que eles estão lá na mídia, faz assim para eles te ver. E mais, eu creio que são esses. Júnior Franton ali atrás. Eu fui surpreendido por aquilo que eu escutei de vocês. Muito obrigado pelo serviço de vocês. Eu não sabia que tudo isso estava aí, sinceramente falando. Vocês recolheram um depósito maravilhoso ao longo dos anos. Morram por isso que vocês estão ensinando. Se ninguém quiser, sejam vocês que queiram. Não baixem o padrão. Vocês vão encontrar uma meia dúzia de doidos que vão se alinhar a vocês. Deus abençoe vocês. Decepções e traições nos relacionamentos. Jesus foi traído. Quando nós somos traídos por uma pessoa muito próxima, normalmente é essa pessoa que vai tirar o nosso sono. Você já perdeu noite de sono por alguém que do teu lado, de alguma maneira, te machucou? Quem está lá no Brasil, ou quem está longe, normalmente, quem te trai de longe, normalmente você fala assim, eu te perdoo em nome de Jesus, é até espiritual. Mas quando isso acontece do teu lado, olha o que aconteceu com Jesus. E juntos planejaram prender a Jesus, a traição e matá-lo. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se ao chefe dos sacerdotes e lhe perguntou, o que me darão se eu entregar a vocês? E fixaram o preço de 30 moedas de prata. 23. Afirmou Jesus, aquele que comeu juntamente comigo do mesmo prato, este é o que vai me trair. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Quem que era Judas? 12 o quê? Com ele estava uma grande multidão, armada de espadas e varas, enviadas pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo, aquele a quem eu saudar com um beijo é ele, prendam. 49. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse, salve mestre, e o beijou. 50. Jesus perguntou, amigo, o que te traz aqui? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Queridos, analisando os 12 apóstolos, o ministério que mais era um ministério de evidência era de quem? Judas, ele carregava diariamente algo que era um ministério que Jesus tinha confiado a ele, que era o ministério das finanças. Judas era o que controlava essa parte do ministério de Jesus. Né? Então, Jesus confiou na vida de Judas.
Jesus investiu forte na vida de Judas. Judas foi uma pessoa de confiança de Jesus. E mesmo assim, ele não entendeu isso daí. E traiu, o sinal foi trair com um beijo. Né? E me chama a atenção de Jesus, é porque ele não deixou isso entrar na alma dele. E ele fala: amigo, você vem me trair com um beijo? O onisciente, Deus Todo-Poderoso, sabendo de todas as coisas, ele olha para a pessoa e tem a capacidade de amar diante de uma traição. Jesus, ele não vai pedir para você fazer nada antes que ele tenha praticado. Tudo aquilo que Jesus pede para você fazer, ele fez antes. Quando ele pede para você perdoar, ele já perdoou antes. Dá para fazer, porque ele é o nosso modelo perfeito. Terceiro, quando somos feridos. Jesus foi ferido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Mateus 27, 29. Fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça, puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam, dizendo: salve, rei dos judeus. Cuspiram nele e, tirando a vara, batiam com ela na cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para ser crucificado semi-nu. O problema não é sermos pisados, mas permitir que isso contamine a nossa alma. A amargura, ela é uma peste, ela contamina. Uma vez que ela entrou, uma vez que ela se instalou no nosso coração, ela pulveriza isso para o nosso ser e também ao próximo. Jesus foi alguém que soube dominar essas coisas. Quando somos feridos por uma pessoa próxima, a tendência de um coração ferido é fazer dessa pessoa seu inimigo. Não é assim que muitas vezes nós analisamos a situação e a gente não fala, porque nós não somos bobo, né? A gente não fala que ele se tornou um inimigo, mas a atitude é uma atitude que demonstra, porque você está cada vez mais longe. Jesus foi pisado pelos homens, mas não permitiu que a sua alma fosse contaminada pelas ofensas. Olha o que está escrito em 1 Pedro 2,22. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. 23, esse versículo é lindo. Sublinhe ele, faça alguma coisa, por favor. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Quando aprendemos a entregar as nossas dores ao Senhor e confiar que Ele é o justo juiz, passamos a entender que o dano é somente uma ofensa exterior. Isso dói na carne, isso machuca você na carne, mas não entra na tua alma. 2, 3 dias você está bonzinho de novo para se levantar e continuar a caminhada. Porém, quando desce ao espírito, quando ela entra na alma, eu não deixo... quando isso entra na minha alma, eu paraliso o processo de Deus ou o propósito de Deus na minha vida. Olha do que é que a gente está falando aqui hoje. Onde é que esse terreno nos leva, chamado coração? Quando eu recebo a afronta, quando eu recebo a mágoa e quando eu deixo que a dor entre no meu coração, isso tem a capacidade de paralisar o homem do propósito de Deus. E nós precisamos nos levantar. A Bíblia tem um princípio. Quando o ladrão ele é pegou roubando. Qual que é o princípio da Bíblia? Restituição. E é disso que nós estamos falando aqui hoje. Eu creio que Deus vai restituir tudo aquilo que nos foi roubado ao longo da caminhada. Porque eu posso garantir para você que muita coisa foi roubada. Quero falar de um exemplo bíblico e depois aplicar essa palavra. Juízes 11:1 fala sobre Jefté. Jefté, o Gileadita, era um guerreiro valente. Fala, guerreiro valente.
Sua mãe era uma prostituta, seu pai chamava-se Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu outros filhos, que quando já estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo: você não vai receber nenhuma herança da nossa família, pois você é filho de outra mulher. Ou, em outras traduções fala: você é filho de uma prostituta. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Jefté não se orgulhava da sua mãe. Seus irmãos pisaram no seu coração. Lhe foi negado a herança que ele tinha. Foi lançado à margem, foi deixado de lado. Isso fez ele fazer o quê? Fugir. Porque a capacidade do coração ferido é tão grande que ele nos direciona. Nós não somos mais direcionados pela palavra ou pelo Espírito Santo de Deus. A dor nos direciona. E normalmente nós somos fiéis à nossa dor. Se você tiver uma dor de dente, pode ser a altura que você tiver. Você pode ter 6'2", 6'3", 6'4", a altura que você tiver. Ou você pode ser um grande homem como o Éder. 5'7", o Dudu também, cada vez ele aumenta uma íntia, 5'8", é profético, né? Esse é o corpo glorificado que no céu ele está falando, no céu eu vou ser 6 alguma coisa. Mas, olha só, Jefté, ele era um homem o quê? Um guerreiro valente. E valente foge? Eu pergunto. Aqui ele fugiu. E eu quero falar para você que você é um guerreiro valente. É assim que Deus te vê. É assim que ele via Gideão. É assim que ele via Davi. É assim que ele via Sansão. É assim que ele via todos aqueles que ele chamou. Um guerreiro valente. Mas Jefté foi machucado pela família. Jefté foi excluído da família. Jefté teve problemas graves, ao ponto dele fugir. Porém, um coração ferido enterra dons e talentos, olha só, e se sente incapaz de seguir realizando algo para Deus. Jefté recebeu dons e talentos da parte do Senhor. Porém, o coração ferido faz até mesmo que os dons que você recebeu, você fale assim: quer saber de uma coisa? Eu faço e não está valendo a pena. Essa pergunta, muitas vezes eu faço para mim mesmo. E eu preciso entender algo que é muito importante. Isso vai tirar essa pergunta da sua vida para sempre. Você precisa entender o que você está fazendo e para quem que você está fazendo. Você entende que aquilo que você está fazendo tem alguém que te chamou para fazer? Você entende isso? E a segunda pergunta é: por que você está fazendo isso? Se você está fazendo isso para Ele, para o Senhor Jesus, mesmo que o homem não reconheça, fica tranquilo. O justo juiz, ele não vai esquecer de você. Porque aqui naquele versículo que nós lemos aqui, que Paulo fala para Timóteo, exorta Timóteo, falando assim: Timóteo, todos me abandonaram. Todos me deixaram de lado quando eu mais precisava. Mas se você continuar lendo o capítulo 4, ele fala assim: mas ele... mas ele, o justo juiz, ele veio ao meu favor. Ele não te desampara, ele é fiel. Ainda que o pai de Jefté falhou com ele. A mãe de Jefté falhou com ele. Os irmãos falharam com ele. Mas o justo juiz, um dia encontrou e falou assim: você é um guerreiro valente. Eu sei que o teu passado, eu sei que as dificuldades do passado te trouxe aqui. As feridas do passado te trouxe aqui. Mas eu quero falar para você que você hoje tem a capacidade de decidir o seu futuro. Talvez o teu passado tenha te trazido onde você está. Isso é notório, isso é fato e não tem como a gente fazer de conta que não aconteceu. Mas eu quero falar algo precioso para você hoje. Você pode decidir onde é que você vai estar daqui 5, 10 anos. Hoje você pode fazer essa decisão. Esse é o Evangelho de Deus que muda. É o Evangelho de uma nova oportunidade. É o Evangelho da graça. É o Evangelho do amor. Eu não mereço, eu errei a vida toda. E Deus fala assim: eu continuo te dando uma nova oportunidade. Você quer? Amém?
Então, esse coração, a gente discorreu alguns pontos, e claro que existe mais coisas. O que nos leva a ter um coração ferido? E eu quero agora estar encerrando essa palavra com o seguinte aspecto de nós aplicarmos ela na nossa vida. Como é que cura um coração ferido? Como é que cura um coração pisado? Como é que nós fizemos esse processo? O primeiro deles, escreva aí, perdoar e não perder a oportunidade de reconciliação. O perdão tem o poder de reconciliar o homem a Deus e ao seu próximo. O perdão é uma chave, que na cruz ele perdoou todos os nossos pecados, até mesmo aquele que nós iremos cometer futuramente. Todos os nossos pecados foram perdoados. Porém, ele deu uma chave na mão de cada um, que é a chave do poder de perdoar. E essa chave, quem aciona ela é você e sou eu. Toda vez que eu aciono ela em favor de mim e do meu próximo, eu também recebo perdão. Quando eu bloqueio o perdão na vida do meu próximo, eu bloqueio o perdão sobre a minha vida. E nós, sem o perdão de Deus, nós estamos... O que salvou o homem foi a cruz do Calvário e o perdão dos nossos pecados. Né? Então, eu e você não podemos condicionar essa arma poderosa que se chama perdão. Tem alguém que você precisa perdoar? Tem alguém que te feriu? Tem alguém que maltratou você? Tem alguém que te deixou marginalizado? Eu sei que a vida, ela é difícil, eu sei disso. E provavelmente, não estou afirmando, mas provavelmente pode ser que tenha acontecido. Essa é uma decisão que você pode liberar ela hoje. Você pode falar assim, eu libero isso. Porque o perdão, ele é como, quando nós não entendemos o perdão, é a mesma coisa que você querer tomar veneno e achar que a outra pessoa que vai morrer. Não, aos poucos você está se matando. Juízes 11:4 fala assim, algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefté em Tobi. Venham, disseram, seja o nosso comandante, para que possamos combater os amonitas. 7. Disse-lhes Jefté, olha como é que estava o coração dele. Vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa do meu pai? Por que me procuram agora, quando estão em dificuldades? Já passou isso, assim, eventualmente na sua vida? Apesar disso, agora estamos apelando para você. Responderam os líderes de Gileade, venha conosco combater os amonitas, e você será chefe de todos os que vivem em Gileade. Aqui, Jefté tinha uma encruzilhada. Ele tinha, não é coisa ruim não, é boa. Aqui ele tinha que fazer uma decisão. Ele estava entre uma decisão que iria mudar a vida dele. Ou ele continuasse fugindo, ele poderia continuar fugindo da casa e do passado dele, e manter mágoa e manter vingança. Ele podia falar assim, os amonitas estão combatendo contra a casa de Israel? Aqui na terra se faz, meu querido, e aqui na terra se paga todos os bios, para ir para o céu tem que estar zerado, não pode dever nada para ninguém. Então, sofra as consequências. Ele podia ou não podia fazer isso? Mas ele era um guerreiro valente. Guerreiro valente perdoa na hora que precisa perdoar. E ele fala assim, eu podia fazer tudo isso. José, queridos, José do Egito. José passou por muitas situações que na hora que os irmãos dele chegassem à frente dele, ele podia falar assim, vocês não estão sabendo com quem vocês estão falando agora, não. Você quer conhecer o homem? Você quer conhecer o homem? Fala assim, quero, pastor. Dê poder na mão dele. Você vai conhecer quem é o homem realmente. José era a segunda pessoa mais importante do mundo, vamos assim dizer. Na hora que os irmãos dele chegaram na frente dele, a Bíblia fala que o choro dele foi escutado lá na casa do rei do Egito. E ele fala assim, eu decido perdoar vocês.
porque Deus me enviou à frente de vocês para ser um libertador. Isso é que Jesus fez. Ele foi enviado à tua frente para te perdoar. E Deus, Ele quer fazer a mesma coisa conosco, queridos. Ele quer te enviar à frente dos outros para que você perdoe as pessoas. Perca você. Deixa as pessoas ganharem vantagem sobre a sua vida. Porque isso tem peso de glória. Só consegue viver uma vida gloriosa quem tem a capacidade de perdoar e de esquecer o seu passado. Nada é mais forte do que o amor de Deus. Nada. Verso 11. Assim Jefté foi com os líderes de Gileade, e o povo fez chefe e comandante sobre todos. E ele repetiu perante o Senhor em Mispa todas as palavras que tinha dito. O perdão cura as nossas feridas. Só consegue viver um futuro glorioso quem aprende a perdoar as mágoas e feridas do passado. Né? Esse é um desafio para nós. Esse é um desafio para mim, é um desafio para você. Deus quer nos levar a esse lugar. Perdão é uma arma poderosa que nós precisamos, como igreja, acionar isso. Libere perdão rápido. Perdoe rápido. Faça os acertos rápidos. Porque isso vai fazer com que nos remeta ao segundo ponto, que é não permitir que o passado determine o seu futuro. Escreva aí, por favor. Jefté poderia ter rejeitado completamente a proposta dos anciões. Podia ou não podia? Ele podia falar, eu não vou voltar não. Eu sei que aqui não está muito bom, mas por birra, eu vou ficar aqui mesmo. E se apegar às mágoas e rejeição do passado. Queridos, ou nós perdoamos, ou automaticamente, você sabe aquele stick, aquele negócio que você não precisa nem fazer força, ele já pega em você? A mágoa é isso. Se nós não perdoarmos, a mágoa, ela está grudada em você. Ela só te deixa enquanto você está dormindo. Você abrir os seus olhos, ela fala bom dia para você. E pensa no negócio complicado é isso. Né? Ele podia fazer isso. Deixar que o seu passado continuasse a influenciar o seu presente. Ele podia ter essa decisão. Eu e você temos essa decisão para fazer hoje. Tem uma frase que eu escrevi aí que é o seguinte, eu não escrevi, quem escreveu foi o pastor Júnior, essa foi ele que escreveu. É um fato que o nosso passado decidiu o nosso presente, mas posso impedir que determine o meu futuro. Deus quer reescrever a sua história. Leia isso para você, por favor. Você entende isso? Deus é um Deus que reescreve histórias. Ele estava reescrevendo a história de Jefté aqui. Ele reescreveu a história de Gideão. Ele reescreveu a história de Abraão. Ele reescreveu a história dos homens de Deus que andaram com ele. Ele faz nova todas as coisas. Essa é a capacidade de Deus. Deus não está limitado ao teu passado para fazer aquilo que Ele quer fazer no teu futuro. Deus, Ele pode fazer nova todas as coisas. Ele pode, Ele é poderoso para fazer isso. Porém, existe um dispositivo que nós precisamos acionar. E isso faz com que nós entendamos Isaías 43, 18. Olha só esse versículo, acompanha comigo aí, por favor. Esqueçam o que aconteceu. Esqueçam, ou seja, perdoem o que aconteceu no passado. Não vivam mais no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Quem consegue perdoar, quem consegue libertar isso daí, tem os olhos abertos para ver aquilo que Deus está fazendo no presente. A mágoa e todas essas feridas, elas te aprisionam aonde? No passado. A pessoa ferida não consegue ver o novo de Deus, não consegue ver a proposta de Deus, não consegue ver o futuro de Deus. A Bíblia diz assim, eu é que sei o futuro que tenho a vosso respeito. É um bom futuro, é um futuro de paz, é um futuro de glória. Porém, deixe as coisas velhas para trás e prossigamos para frente, para a soberana vocação do Senhor. Amém? Ela já está surgindo, vocês não reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo.
Esse é Deus que faz nova todas as coisas. Deus, Ele não precisa no momento ideal, Ele não precisa de uma terra ideal, Ele precisa ser Deus na sua vida e Ele vai transformar tudo aquilo que Ele precisa transformar. Mas vocês não estão crendo muito no que eu estou falando. Você crê no que eu estou falando com você? Que Deus, Ele é capaz de fazer nova todas as coisas? Ele é capaz de dar um documento imigratório quando Ele quiser. Ele é capaz de curar quem Ele quiser. Ele é capaz de fazer da estéril mãe de filho. Você entende isso ou não? Eu lembro que, depois de 5 anos, nós planejamos ter um filho. E passou-se alguns meses, a gente foi ao médico. E a Nilka não estava conseguindo engravidar. Eu já estava grávido. Há muito tempo. Ela que não estava conseguindo engravidar. E o médico falou assim, humanamente falando, você nunca vai ter filhos. E eu falei na frente dele, está amarrado no nome de Jesus. Ele falou, what language do you speak? The heaven. Falei desse jeitinho assim. Ele deu uma ajeitada no óculos. Ele falou, let me talk with the lady. No, talk with me. Talk with me. Ele falou, vou repetir, você não entendeu. Ele falou, não entendi e não aceito. Ela, humanamente falando, she's beautiful, I know that. She's beautiful. Ele falou 2 vezes. Eu falei, I know that. Não sou bobo. Quando eu escolhi, eu fui de joelho, falei, papai, vamos escolher junto esse negócio. Essa aqui é a escolha da minha vida. Né? E ele falou assim, eu sei que isso é difícil para você escutar, mas ela, humanamente falando, ela não pode ter filhos. E eu falei, Deus, eu não aceito isso daí. Eu sei que o Senhor vai nos dar um filho. Passou-se 2, 3 meses, nós voltamos lá, a Nilka estava grávida. Ele deu a mesma ajeitada no óculos e falou assim, it's not possible. Eu falei, yes, it is. Daí ele falou, o que você fez? O que eu sempre fazia. Mas Deus fez algo diferente. Deus fez algo diferente. Aí está ele. Aí está ele. Aí está ele. Deus, Ele é Deus. Deus, Ele é Deus. Ele é Deus para fazer com você aquilo que Ele quiser. Deus, Ele é capaz de reescrever a tua história. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu não sou digno de estar aqui. Não sou. Mas Ele faz porque Ele é Deus. Porque Ele coloca o Espírito dEle em você e te faz alguém de valor. E reescreve a tua história. E as pessoas têm que reconhecer a obra de Deus na tua vida. As pessoas reconheceram a obra de Deus na vida de Jefté, na vida de Sansão, na vida de Abraão, na vida de Davi. Todos eles reconheceram, porque Ele é Deus. Deus nunca se esqueceu de Jefté, Deus nunca se esqueceu de você. Talvez o seu pai tenha ou não, isso não importa. Deus tinha um plano para ele e a vida dele mudou completamente, vindo a ser um dos juízes. Um homem de Deus, alguém machucado, alguém ferido. Deus levantou e fala assim, você é um filho meu, você é menino meu, você é ungido meu. Você vai falar aquilo que eu colocar no teu coração. Você vai ser minha boca. O que ele falou para Jeremias, engole esse livro e esse livro, através dele, você vai ser minha boca. Ele falou para João, você é a voz que clama no deserto, eu vou colocar uma voz no teu coração. Você vai aprender a ouvir a minha voz e você vai ter uma voz no teu coração. Esse é Deus, Ele faz nova todas as coisas. Não se espante se daqui a um pouco você vê uma pessoa que há pouco tempo esteja com a gente e Deus comece a usar com poder e autoridade. Ou muito tempo, seja qual for o tempo, mas é porque, se está fazendo é porque deixou. É porque deixou Deus reescrever. Deixa Deus fazer. E quando eu falo isso é porque, nesses últimos meses, o que mais a gente tem deixado é Deus fazer. Ser moído,
ser tratado. Porque se nós queremos que a igreja seja tratada, seja uma igreja viva, o tratamento se acha que começa com quem, bonitão? Com a minha esposa? Quem que se acha que tem que ser o primeiro da fila e falar assim, Deus, faz em mim, muda aquilo que tem que mudar, transforma a minha vida, eu estou em processo, reescreve essa história, a história de Deus não acabou com você, a história de Deus não acabou com você, independente daquilo que você está passando. Eu amo vocês, mas quando o Espírito de Deus se move, Ele se move. E o que eu estou falando, eu quero falar com temor e tremor, eu estou falando debaixo da unção do Espírito Santo de Deus. Se você tem ouvido, escute o que eu estou falando a você. Hebreus 11:32, que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento da promessa, fecharam a boca dos leões, apagaram o poder do fogo e escaparam o fio da espada, da fraqueza tiraram força, fala da fraqueza, tiraram força, tornaram-se poderosos, pode repetir, na batalha e puseram em fuga. Glória a Deus, glória a Deus. Pessoas fragilizadas, pessoas com problemas, pessoas com limitações, pessoas que estavam fugindo da vida, pessoas que estavam fugindo da realidade deles. Mas Deus os levantou e os colocou na galeria da fé. E eu quero dizer para você que essa galeria continua aberta, ela não está fechada. Deus está escrevendo uma história com você, Deus está escrevendo uma história comigo. E se nós formos fiéis, um dia nós vamos ouvir do nosso Senhor, servo bom e servo fiel. Entra para a galeria da fé também. Amém? Por que eles podem ser dignos de ser imitados? Por que a fé deles é uma fé digna de ser imitada? Porque quando foram feridos, quando foram machucados, quando foram rejeitados, porém nunca desistiram do propósito até chegar ao estado final pela qual o Senhor os chamou. O projeto do inimigo é paralisar. Ele não quer que você deixe de vir à igreja. O projeto dele é que você venha, mas não receba. E aos poucos, isso se torna um processo onde a pessoa vai morrendo por inanição, onde não tem mais subsistência, onde não tem mais em si mesmo a capacidade de continuar a caminhada. Apocalipse 21:5 fala assim, eu queria chamar o ministério de louvor, por favor. Aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo nova todas as coisas. Estou fazendo nova todas as coisas. Somos um fruto de transformação constante, até chegarmos à imagem e semelhança do Senhor Jesus. Você vai ter que ouvir isso da parte do Senhor. Ele está fazendo nova todas as coisas. Ele está fazendo nova todas as coisas. Como é que está o seu coração? Como é que está essa terra? Como ela está? Tenha cuidado, porque dele procede a tua vida. Deus, ele está pronto para fazer tudo aquilo que ele sonhou com você. Porém, existe uma terra que se chama a terra do coração. E o bom pastor, o amado da nossa alma, ele quer que você permita ele entrar nesse lugar. Falei para Deus, Deus me dá a chave do coração dos meus irmãos. Ele falou, não dou. Esse acesso quem tem sou só eu. A única pessoa que tem acesso ao teu coração é o teu Pai. E Ele fala para você assim hoje, eis que estou à porta e bato. Se você ouviu a voz do Espírito nessa manhã, por favor, abra a porta. E fala assim, Jesus, deixa eu te levar
aonde é que está doendo. Deixa eu te levar aonde é que tem me feito às vezes parar. Eu não quero parar, mas eu tenho sido forçado, porque às vezes isso é maior do que a minha capacidade humana. Leva ele para lá. Nós tivemos essa semana 3 experiências maravilhosas. E aplica isso que nós estamos falando. A Bíblia fala sobre o tanque de Betesda. Essa palavra Betesda no original significa casa de misericórdia, ou a casa das águas de Deus. E a Bíblia conta, o que eu estou falando para vocês, os caras apagaram as luzes aqui, como é que eu vou ler nesse negócio? Mas a palavra está aqui, já eu vou parafrasear ela. Perseguição. Tem que botar uma luz, aí. Tem que botar uma luz aqui, que vem do alto, assim. Fala desse tanque de Betesda, onde havia aleijados, havia coxos, havia paralíticos, todos eles estavam onde? Do lado de fora, esperando um anjo descer do céu para chacoalhar, fala chacoalhar, balançar as águas. Ah, Deus. E ele viu aí ele chegou, Jesus chegou e viu um paralítico há 38 anos. E ele fala: queres ser curado? Queres ser curado? E o paralítico mostra o coração dele. Ele fala assim: como é que eu posso ser curado? Se quando as águas são balançadas, as pessoas não têm compaixão de mim. A minha situação é precária e as pessoas entram primeiro. E eu estou aqui nessa situação. Eu não consigo ser curado. Ai, ai. Jesus falou: agora não precisa mais o anjo descer do céu. Eu já estou aqui. E eu pergunto de novo para você: você quer ser curado, filho? Jesus pergunta isso para você nessa manhã. Você quer ser curado? Você quer ser restaurado? O castigo que estava sobre ele, as feridas que foram feitas nele, trouxe paz, trouxe salvação sobre as nossas vidas. E hoje ele pode curar você. Hoje ele pode me curar. Porque existe um rio que desce do trono da graça de Deus. E todos aqueles que desejam ser tocados pelo Senhor. Para ser curado, alguém tinha que entrar no tanque. Jesus falou assim: eu vou resolver essa situação. Eu vou tocar em você hoje. É isso que nós estamos falando sobre essa terra pisada. Talvez você fale assim: essa não é a minha realidade. Eu estou bem. Que bênção que você está bem. Você aprendeu a lidar com o teu coração. Continue guardando ele, porque aí procede toda a tua vida. Talvez você fale: não. Eu posso falar de mim. Teve áreas que eu tive que ajustar, para não deixar o meu coração enfermar. Porque para a terra ser uma terra boa, ela precisa ser tratada. Ela precisa ser trabalhada. A mão de Deus, ela precisa pegar um martelinho, com muito cuidado, ir lá e tirar todas as escamas, tirar todas as superfícies que se tornaram duras, até chegar no coração pulsante. No coração pulsante. Eu quero orar por você. Eu quero profetizar que esse altar vai se tornar um tanque de Betesda. Ou o poço que Jesus encontrou a mulher samaritana. E se você quiser receber um toque do Senhor,
Se você deseja vir ao altar do Senhor e falar: Deus, eu quero me tornar essa boa terra, mas eu preciso aprender a lidar com o meu coração. E hoje eu pego o meu coração e entrego nas tuas mãos. Eu te peço algo: me dê um coração que seja segundo o teu coração. No começo da minha conversão, eu ganhei uma camisa da pessoa que me levou ao Senhor Jesus. E nessa camisa estava escrito assim: Jesus trocou o meu coração. Essa camisa virou o meu uniforme. Nas viagens, nas concentrações que a gente viajava, que tinha que usar o uniforme do time, eu usava ela. Eu botava o agasalho por cima e jogava ela por debaixo assim. Por várias vezes as pessoas falavam assim: Marciano, você precisa colocar o uniforme do time. Aí eu colocava, sou obediente. Mas aquilo ali era tão bom, ler aquilo ali, mas era muito melhor saber que Deus realmente estava mudando o meu coração. É isso que Deus quer fazer com você. Ele quer colocar essa camisa em você, onde você jamais vai esquecer. Há 2 anos atrás eu fui à minha casa ao Brasil, onde meus pais moram no Brasil. Estava procurando lá no armário, no meu quarto. E a minha mãe falou assim: filho, o que você está fazendo? Eu falei: mãe, você lembra daquela camisa assim, assim? Ela falou: lembro, claro que eu lembro. Daí ela falou: cadê? Eu perguntei: cadê ela? Ela falou: filho, aquela camisa, tudo na vida tem um fim. Mas o coração novo que Ele te deu, Ele permanece para sempre. Nós vamos ser ministrados. E se você deseja, como eu quero estar aqui, vir falar com teu pai, com aquele que tem a capacidade de tocar, onde só Ele pode fazer, para tirar dor, para tirar o abuso do passado. Talvez uma pessoa muito querida sua te abusou no passado, te tocou de uma maneira que não devia ter feito, seja abuso físico, seja abuso emocional, seja qual área for. O bálsamo de Gileade está nesse altar para curar e para restaurar. Vem entregar aos pés do Senhor. Fala: Deus, eu entrego esse coração pesado, esse coração machucado, esse coração que me paralisou muito tempo, e quero receber um novo coração do Pai. Se você deseja fazer isso, por favor, eu queria te convidar.